Pistas e também formas diferentes de olhar a relação sogra, nora e genro. E, como nós tínhamos dito no início do programa, também são os nossos sogros que vão ser avós dos nossos filhos. Começamos então nesta segunda parte do programa a olhar para os avós com este pastor da Igreja do Nazareno, Osvaldo Rocha. Os avós desempenham um papel extraordinário na família, tendo em conta a sua experiência de vida, a passagem dos valores, né? que normalmente os avós ensinam os netos algumas coisas muito interessantes, sobretudo histórias do passado, vivências do passado. Uma boa parte da cultura geral é aprendida com os avós, se é uma boa relação. Infelizmente hoje eu não estou a ver os netos de hoje a darem tanta atenção aos avós como no nosso tempo nós tínhamos o hábito de estar sempre perto dos avós, de poder visitar, aquele prazer e aquela satisfação de sentir que nós temos avós. Eu me lembro uma vez quando eu disse a um amigo que eu tinha todos os 4 avós e achavam que era algo quase raro. Hoje já não tenho nenhum, mas eu cuidei dos meus avós, eu tratei-os com muita amizade, eu aprendi muito com eles, eu aprendi muita coisa boa com sobretudo um dos meus avós que tinha uma boa experiência de vida e muita gente ia à casa dele para aprender e eu aprendi também, eu aproveitei isso. Pena é que eu aproveitei poucos anos porque eu tive poucos anos de convivência com ele, de perto. Mas eu gostaria de exortar os jovens, as crianças de hoje, que apropriem-se e aproveitem mais, de estar mais tempo com os avós. Hoje gasta-se muito tempo na televisão, em games e em outras coisas, mas bom seria se os netos pudessem tirar pelo menos um dia de semana e dizer, é sábado, é domingo, eu vou passar com os meus avós, para poder aprender, para ajudar, e à medida que vão ajudando os avós, que vão conversando com eles, vão aprendendo coisas novas. E seria muito interessante se fizessem isso hoje. Espreitamos então o papel dos avós na família, ou seja, são os sogros que são avós dos nossos filhos. Cláudia Galina, quando não há uma boa relação entre noras ou genro e sogra, não vão ser bons avós. E essa relação pode prejudicar a relação dos avós com os netos. Claro. Há pesquisas que demonstram que os netos que crescem ao lado dos avós são mais felizes. Porém, digamos, isso de crescer ao lado dos avós é diferente dos avós criarem os netos. Eu acho que, quer dizer, todas essas transformações que nós estamos vendo na sociedade, digamos, em termos de separação dos pais, não é? Migração, imigração, gravidez na adolescência, não é? Gravidez precoce, tudo isso faz com que o papel dos avós, digamos, se torne, digamos, tenha um outro contorno, porque os avós acabam muitas vezes por ser pais substitutos, outras vezes avós guardiães. Porquê? Porque ou, digamos, estão a cuidar temporariamente dos netos, ou então permanentemente estão a cuidar deles, ou mesmo ainda eles ajudam a criar, digamos, os netos por várias razões, não é? Inclusive por desresponsabilização paterna. Então, acho que se, digamos, no caso do casamento, não é, quando há a sogra e o sogro, essa relação terá de ser construída de forma a ser boa, porque isso é fundamental para o equilíbrio da personalidade da personalidade dos netos. Uhum. Júlio Santos Rocha, também, como tirar vantagem então dessa relação netos-avós? Permite-me somente fazer uma transição em relação à temática anterior, não é? Sim, de uma certa forma tem tudo a ver, não é? É a mesma família. É a mesma família, exatamente. Só para fazer uma observação, o seguinte, que, por exemplo, há pessoas que assumem uma relação de namoro e aceleram o passo para uma união de facto.
depois já uniram, mas não se deram a conhecer a mãe de nenhum. Portanto, os pais não sabem dessa relação, não conheceram o namorado nem a namorada. E então, ouvi algumas pessoas até dizerem que, por exemplo, não fariam muito sentido em procurar conhecer a mãe do seu namorado, não é? Por exemplo. Mas isso é essencial, seria muito bom no próprio namoro houver essa já aproximação que havia anteriormente, não é? E agora como tirar essa vantagem da relação netos e avós? Exatamente. Os avós ou a avó é muito importante na vida do seu neto, assim como o neto ou a neta quando começa a dizer vovô, vovô, isso é especial, não é? Talvez é a segunda palavra que diz, ou a terceira, depois de dizer mamãe e papá. Então, construir esse relacionamento entre os netos, a sogra, o marido e a avó é uma coisa especial, maravilhosa, não é? Alarga o relacionamento, cria maiores afeições e cria um conjunto de emoções e de atitudes que na socialização desta criança que vai apegar-se mais na aprendizagem da vida, por exemplo. Exatamente. Vamos então ver o que é que as pessoas, os populares, pensam da relação com a avó ou com o avô. O papel da avó é fundamental, porque a mim, na família, então é que a voz em termos de transmissão de valores, e ali na Cabo Verde não tem um problema que é o seguinte: vida que pessoas te levam ali, bota muito agarrado a família, o que te acontecer normalmente no estrangeiro, bota-te a menina na casa da avó, bota para pescar, esta dá aquela cobertura. Acho que em termos disso, ali na Cabo Verde, ele é uma coisa interessante. Acho que devia ser até uma coisa estudada, porque de facto o relacionamento que a gente encontra entre avós ali na Cabo Verde é uma coisa interessante, isto dá um grande apoio e acho que filhos devem dar a avós esses valores. Agora, será que isto dá esse valor que isto merece? É que nunca saber. É importante que ele é como boa mãe, que minha avó é que cria-me, considera a minha mãe. Fala-me o que é que tive de bom na relação de bom avô, que até hoje vou te lembrar e vou tentar passar isso para os filhos. É simples, tive aquele respeito, ele trata-me direito, ele cria-me como se fosse um filho seu. Por isso que estou a dizer sempre, não estou a dizer minha experiência assim. Pois respeitar o que é uma pessoa importante para nós. A avó, minto já que depende de que relação daquele mulher com aquele homem, o menino também mediante a relação dos pais. Porque às vezes pais te emigrar, pais te coisa, se tiver um avô com boa relação com um menino, é importante, é modo mãe, um pai. A avó é importante, que aquele pilar que a gente é mais importante. E quem que tem a avó, tem que agradecer a Deus. Que a avó é que te ensinou a viver, nem mãe. Eu tenho a mãe, tenho a pai, vejo, me mandar as filhas, vai fazer minha avó, me vejo minha avó criar, já é gente de idade, agora nós temos que tomar cuidado deste. Que há que estiver uma idade já é chamado um menino. Agora é bom que tem que ter cuidado, depois pai, depois mãe. Não estou se nunca tiver tempo de mandar as minhas filhas para aí. É o seu programa Sociedade Aberta. Euridice Monteiro, professora universitária, que está connosco a partir dos estudos na praia, pode nos dizer como tirar bom proveito da relação netos e avós, pensando na questão sogra e depois, agora, são avós. Olá, Odair, outra vez. Em relação a... já estava a dormir. Em relação a avós e netos, eu estava a pensar aqui. O primeiro grande romance de um autor cabo-verdiano, Chiquinho, do Baltazar Lopes, é uma grande homenagem às avós, neste caso uma mãe velha.
e sobretudo há essa centralidade, a mamãe, e tem uma relação também com a relação sogra e nora. Quando a mamãe velha, a avó emerge para o espaço, ocupa um lugar central, neste caso a avó de Chiquinho é uma matriarca e é na casa dela que Chiquinho fica a viver quando o pai vai para a América, o pai emigra-se para Estados Unidos. A mãe de Chiquinho, já nem sequer me lembro o que é que fazia a mãe de Chiquinho, porque a centralidade na figura da avó, neste caso a sogra da mãe de Chiquinho, acaba por invisibilizar a presença de Chiquinho. Pierre Bourdieu, sobretudo, ataca esta questão, que é a ideia de que quando as mulheres vão viver na casa das suas sogras, o que é que acontece? Elas acabam por adiar a sua libertação. Há, sobretudo, uma suspensão da hipótese da sua libertação. Acabam por ser apagadas por outras mulheres, neste caso a sogra, que é a avó de Chiquinho, acaba por ocupar um espaço central e, neste caso, toda a relação, a construção, a partilha da memória coletiva e familiar é feita através da avó. Só para recordar aqui um excerto do romance, que eu já li esse romance várias vezes e tenho partes do romance na cabeça. O romance começa assim: como quem ouve uma melodia muito triste, recorda a casinha em que nasci no Calejão. O destino fez-me conhecer casas bem maiores, casas onde parece que habita constantemente o tumulto, mas nenhuma trocaria pela nossa morada coberta de telha francesa e emboçada de cal, que meu avô construiu com dinheiro de riba da água de mar. Mamãe velha recordava sempre com orgulho a origem honrada da nossa casa. Ou seja, aqui nós temos o espaço da casa, que é onde Chiquinho encontra amparo na ausência do pai, que vai para os Estados Unidos, e é onde a mãe de Chiquinho também vai viver, e é onde toda a história de São Nicolau, a história da parte do romance de São Nicolau, vai decorrer. E isso traz-nos um elemento muito importante, é que na ausência de um Estado de providência forte, o que é que acontece? Essa coisa que tem sido designada por sociedade civil